Olá, meu nome é Luiz Roberto e uma vez mais aqui no nosso canal Espiritismo em Pauta vou apresentar um vídeo para falar ainda da oração do Cristo Jesus, buscando dar uma interpretação a ela, é, da parte em que Jesus diz: seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Ao assim dizer, Jesus nos deixou bem claro que a vontade divina é imperativa, que devemos reconhecer esse fato e que tudo e todos evoluem segundo as leis de Deus, queiram ou não. É a lei de progresso. Precisamos atender à lei de progresso. Jesus sabia que a luz dissipa as trevas e que o bem é permanente e que vem de Deus. E sabia também que o mal é uma criação humana, portanto é passageiro. O mal é passageiro. Então, quando nós atendemos a parte da oração que diz: venha a nós o teu reino, nós vamos descobrir então que o reino de Deus se consiste nas suas leis e que tudo se rege pelas suas leis e que nós ainda inferiores nesse sentido, achamos que a nossa vontade deva vergar a vontade de Deus. Queremos que a vontade de Deus se curve a nós, desprezando, portanto, as leis divinas. Né? Mas nós a ela nos submeteremos, ainda que seja depois de muito sofrimento, e aliás tem sido assim na história da humanidade, quando nós compreendemos que Deus é a fonte de toda a sabedoria e que essa sabedoria reside, então, nas suas leis, e que o reino de Deus se consiste nas suas leis, e que sem Deus nós nada podemos. Ninguém, nada pode sem Deus. Aliás, relativamente a essa postura do Cristo Jesus em sua oração, ao dizer seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, os Espíritos lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, deixa eu procurar aqui, lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, eles dizem assim, ó, se a submissão é um dever do filho para com o pai, do inferior para com o seu superior, quão maior não deve ser a da criatura para com o seu Criador. Fazer a tua vontade, Senhor, é observar as tuas leis e submeter-se sem queixumes aos teus decretos. O homem a ela se submeterá quando compreender que és a fonte de toda a sabedoria, que sem ti ele nada pode. Fará então o homem a tua vontade na terra, como os eleitos a fazem no céu. Isso sempre me lembra, eu repito sempre isso nos vídeos que eu tenho oportunidade de dizer, a escala espírita em O Livro dos Espíritos, em que diz lá que os espíritos puros, eles conhecem a face de Deus e realizam a sua vontade. Por consequência, vivem na paz, vivem em paz. A vontade de Deus, ela é realizada por suas criaturas, quando elas então cumprem as suas leis, cumprem a sua vontade. Assim então fazem os espíritos puros, esses cumprindo a vontade de Deus. Né? Eu quando estava lendo esse texto, me lembrei de uma história que deve ter na internet, aí tem na internet, eu já li em livrinhos também, livrinhos de historinha, história para criança. É uma história que acho que vocês conhecem, mas eu vou narrá-la. Né? É a história de um avô e do seu neto. Eu me lembro do meu avô, quando eu falo de avô, eu lembro sempre do meu avô, avô Ladislau. Meu avô Ladislau era torneiro mecânico e autodidata nas várias ciências. Ele lia muito, tinha naquele tempo, né, tinha enciclopédias e mais enciclopédias na estante dele, ele lia bastante e gostava de ensinar para a gente as coisas que ele lia. E esse avô aqui da história é bem parecido com o meu. Né? O, o, o avô da história, ele estava escrevendo, né? Estava escrevendo ali uma história. E aí estava redigindo alguma coisa num pequeno livro, de folhas brancas, naturalmente, né? Um pequeno caderno. E aí então o netinho olhava o vovô e a certa altura ele perguntou assim: vovô, o que você está escrevendo aí? Alguma história que aconteceu conosco? Uma pescaria ou coisa parecida, né? Um menino ali dos seus 7, 8 anos de idade. Lembra do meu avô que levava a gente pescar, né? É por acaso uma história sobre mim? O menininho perguntou, né? O avô parou de escrever então, sorriu e comentou com o neto: eu estou escrevendo sobre você sim, meu filho, é verdade, né? Entretanto, mais importante do que as palavras que eu estou redigindo aqui é o lápis que eu estou usando. Olha só, mostrou o lápis para o garoto, né? Gostaria que você fosse como ele,
quando você crescesse. O menino olhou para o lápis assim e não viu nada de especial no lápis, na verdade, né? E ele disse assim, ah, vovô, mas esse lápis aí, não estou vendo nenhuma novidade nele, não. Ele é igual a todos os lápis que eu já tive na escola, que eu tenho em casa, no meu estojo, né? Aí o vovô disse para ele, ah, menino, tudo depende do modo como você olha as coisas. Preste atenção. O lápis, qualquer lápis, esse em especial que eu estou usando, ele tem 5 qualidades, né? O que são qualidades, vô? Como assim qualidades? Qualidades, deixa eu pensar. Qualidades são as propriedades que determinam, nem sei se você vai entender, a essência ou a natureza de um ser ou uma coisa. A sua essência, por exemplo, é você, é o espírito que te anima, é a sua alma. A minha essência é a minha alma, né? Onde tudo se registra, tudo fica ali arquivado daquilo que a gente pensa, fala ou faz, todos os acontecimentos da nossa vida, né? Então, se você conseguir manter as qualidades que eu vejo aqui nesse lápis, se você puder mantê-las em você, você será sempre uma pessoa em paz com o mundo, né? Então, que qualidades são essas, vovô? Bom, a primeira qualidade é que você pode fazer grandes coisas, mas nunca você deve esquecer que existe uma mão que guia os seus passos. Essa mão nós chamamos de Deus. E Ele deve sempre conduzir em direção à sua vontade. Lembra da prece que você aprendeu lá na catequese, que você me falou um dia desses atrás, o Pai Nosso? Lembro sim, que é que Jesus fala lá. Aí o menino começou a recitar a prece, né? Isso, exatamente aí, ó. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, essa mão que nós chamamos de Deus, ela deve sempre conduzir você em direção à sua vontade. A segunda qualidade é que, de vez em quando, a gente precisa estar escrevendo, né? Vai gastando a ponta do lápis, a gente precisa usar o apontador. Isso naturalmente faz com que o lápis sofra um bocadinho, né? Ele sofre um bocadinho, né? Mas logo ele está mais afiado e pronto para dar continuidade à escrita, no caso aqui guiada pela minha mão. Assim como nós, guiados pela mão de Deus, sofremos algumas coisas. E você, então, saiba suportar algumas dores que virão no seu caminho, e elas virão, pode acreditar, né? Porque elas farão você ser uma pessoa melhor. A mão de Deus está sempre segurando a sua, fique tranquilo quanto a isso. E a terceira qualidade é que o lápis sempre permite que nós usemos a borracha. Quando a gente escreve, vai fazer uma continha assim, de menos, de mais, de multiplicação, né, de divisão. Aí o que você erra, o que a professora fala para você? Apague, né? Então você apaga. Então, nós devemos de vez em quando, assim como nas escritas, usar a borracha para apagar aquilo que está errado. Entenda que corrigir uma coisa que fizemos e ela não é necessariamente algo mal, mas se fizemos e ela não saiu como nós prevíamos, não alcançou o seu objetivo, é importante para nós apagarmos, ou seja, corrigirmos, para que nós possamos então nos manter no caminho da justiça. Você está entendendo? Eu estou entendendo sim, vovô, né? Mas está faltando aí outras qualidades. O senhor falou que era 5. Pois é, a quarta qualidade é que o que realmente importa no lápis não é a madeira, não é as gravuras que tem no lápis, as bandeiras, a tabuada ou coisa parecida, nem a sua forma exterior, se ele está lascado, se não está lascado, se ele tem borracha na ponta, se não tem. Nada disso é importante, né? O importante é o grafite que está dentro. O grafite é a alma do lápis, guiada pela mão que escreve, assim como nós, em espírito, somos guiados por Deus. Encarnados ou desencarnados, nós somos guiados por Deus. Que negócio é esse de encarnado, desencarnado? O vovô era espírita, né? Mas o menino frequentava a catequese católica, né? A mãe era católica, ele frequentava a catequese católica. O desencarnado é quando a gente não tem o corpo. Eu continuo vivo, continuo existindo, mas eu não tenho mais o corpo. E eu vivo, então, no mundo dos espíritos. Quando a gente está encarnado, é quando a gente tem o corpo. Você está encarnado, eu também estou encarnado. Então, nós temos um corpo, né? Então, nós precisamos
cuidar do grafite, ou seja, cuidar do espírito, né? Sempre cuide daquilo que acontece dentro de você. E o que acontece dentro de você são seus pensamentos. O pensamento é que norteia a nossa vida. Pensar reto sempre, corrigir os equívocos e ir adiante. É isso que eu desejo que para você, que ocorra com você, assim como acontece aqui com esse lápis, né? Como acontece com esse lápis. Mas tem a quinta qualidade. A quinta qualidade do lápis é que o lápis sempre deixa uma marca. Da mesma maneira, saiba você que tudo que você fizer na vida, e você fará muitas coisas, vai deixar traços, né? Procure ser consciente de cada ação e que cada uma delas seja por você ter realizado a vontade de Deus. Essa é a historinha, meu neto. Gostou da história? Gostei sim, vovô. Gostei. Outra vez o senhor me fala de novo. Tem um bocado de coisa aí, né? Para eu aprender. Não se preocupe. Voltaremos a falar nisso oportunamente, né? Bonita história, né? Se você gostou aqui do nosso vídeo, comente, compartilhe. Se não é inscrito, se inscreva. E vamos adiante.